A paz, irmãos. Então vamos para a parte final da nossa escola sabatina. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 30 do Êxodo. O capítulo 30 do Êxodo é um capítulo que ele fala sobre, principalmente sobre o altar do incenso, né? O altar do incenso é como um dos mobiliários do templo. Esse altar, ele tinha um significado muito importante. Ele simboliza ou simbolizava as orações dos santos. Era a maneira do Senhor receber as orações dos israelitas. E aí segue com mais outros assuntos, o resgate, a pia de bronze, era uma pia que simbolizava a limpeza, né? O óleo da unção e, por fim, o incenso sagrado, que era queimado no altar do incenso, ou altar do incensário. Vou fazer uma pequena oração para a gente entrar na leitura. Senhor Deus, poderoso Criador, mais uma vez estamos aqui na tua casa de oração para agradecer porque o Senhor tem nos ajudado, agradecer que o Senhor tem nos orientado, que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, também perdoa nossos pecados, Senhor. Que o Senhor venha sobre nós com teu Santo Espírito. Que o Senhor unja nossas mentes para que a gente venha aprender de ti com esse texto que vai ser extraído das tuas santas escrituras. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vejamos aqui o capítulo 30. Obviamente que a gente não vamos ler cada versículo, porque seria muito tempo. Aqui basicamente temos quatro assuntos, né? O altar do incenso, o pagamento do resgate, a bacia de bronze e o óleo da santa unção. Esse capítulo trata desses três ou esses quatro assuntos. E aqui nós temos aqui a continuidade de Moisés recebendo as instruções de Deus lá no monte. Lembrando que essas instruções ele estava recebendo a sós com Deus lá no monte. E essas instruções ele depois passa para o povo. Praticamente o livro do Êxodo, nessa parte aqui, ele se repete, né? A partir do capítulo 35, depois que Moisés recebeu todas essas instruções, apenas com Deus, aí Moisés passa a passar para o povo. É por isso que se repete tudo. Ou seja, na verdade o Senhor apresenta um projeto para Moisés. Moisés, me faz um santuário e eu, para que eu possa apresentar no meio do povo. E aí, depois que ele apresenta esse projeto, ele passa a falar dos detalhes do projeto, o tamanho do templo, o tamanho dos mobiliários, né? E tudo mais, a cor, todos os detalhes. E o objetivo. Agora, em seguida, vem terceira parte, ou seja, a execução do projeto de Deus, que é a partir do capítulo 35, quando Moisés desce do monte, depois de todas essas visões, e passa para o povo o que eles devem fazer e tudo mais. Mas vamos, para não tomar muito tempo, nós vamos começar aqui com o versículo primeiro, né? Que diz: O Senhor Deus disse a Moisés: faça também
um altar de madeira, de acácia, para queimar incenso em cima dele. Ou seja, era um altar, como a gente já mencionou, mostrou algumas fotos dele aqui, que ele tinha dimensões de mais ou menos 50 centímetros de largura, 1 metro aproximadamente de altura, como se fosse esse púlpito, e ali era queimado incenso, era um incenso especial. Lá na frente vamos ver os materiais que era feito esse incenso, era como se fosse um perfume especial, uma receita única que só poderia ser usado nessa cerimônia. E aí no capítulo 6, no versículo 6, aliás, para não tomar muito espaço, nós temos as instruções do que deveria ser feito. Ponha o altar em frente da cortina que ficará dentro da arca da aliança, que fica dentro da aliança da aliança. Ou seja, ali eu me encontrarei com vocês. Ou seja, o altar do incensário ele tinha um relacionamento muito estreito com a arca da aliança, que era um mobiliário que ficava isolado de todos os demais. Ele tinha uma estreita relação. Ao queimar o incenso aqui no lugar santo, aquele incenso também ia para a arca da aliança, é como se fosse um encontro com Deus. As orações chegando até Deus. Continuando no versículo 7. De manhã, quando Arão for cuidar das lamparinas, ele deverá queimar incenso cheiroso. Aí continua, ao anoitecer, quando for acender as lâmpadas, ele deverá fazer a mesma coisa. Essa oferta de incenso continuará para sempre nas gerações de Israel. Ou seja, era uma representatividade, a queima do incenso, das orações do povo. Todos os dias deve ter as orações. E, portanto, pelo menos 2 vezes no dia, né? Tinha essa cerimônia das orações. Ele queimava o incenso representando as orações. E aí, quantas orações a gente faz por dia? Fazemos pelo menos 2, né? Daniel fazia 3, né? Mas pelo menos 2, né? Que está indicando. E seguindo, nós tínhamos, ou seja, neste mesmo altar não oferecerá incenso comum, aí está, nem animais, nem cereais, não derramarás oferta de vinho sobre esse altar. Ou seja, as ofertas comuns de sacrifício eram oferecidas no altar do holocausto que ficava no pátio, na frente, lá na frente, como se fosse no terraço, né? Naquela parte ali não deveria ser oferecido sacrifício, apenas o incensário que deveria ser oferecido ali. É o versículo 10. Uma vez por ano, Arão terá uma cerimônia de purificação do altar, pondo nas suas 4 pontas o sangue do animal sacrificado para tirar o pecado do povo. Isto deverá ser feito para sempre, uma vez ao ano. Este altar deverá ser completamente santo e separado para mim. Lembrando, aí diz de ano em ano, para que não haja confusão. O altar era usado todos os dias com o incenso que representa as nossas orações. Mas uma vez por ano, ele também era utilizado de uma maneira especial, que era colocado um pouco de sangue em suas pontas. O altar tinha 4 pontas, né? Depois, se a minha esposa conseguir ver o altar ali, ele tinha 4 pontas. Essas 4 pontas, apenas no dia do perdão, no dia 10 de 7 meses, é que ela era colocado um sangue. Não, essa é a arca do concerto.
era colocado um pouco de sangue e era feita a expiação. Por isso que ela tem um significado muito especial. Ela era apenas do dia 10 de sétimo mês, ela recebia um pouco de sangue naqueles 4 pontas, representando o sangue de Cristo que tirava o pecado do mundo. Parece ser. E, portanto, ele era usado diariamente representando as orações do povo, aí está. E apenas uma vez no ano, essas 4 pontas que temos aí, essas pontinhas, tinham 4 pontas, ele era colocado um pouco de sangue, representando o sangue de Cristo, que ia tirar o pecado do mundo. Apenas no dia 10. Nos outros dias, ele era representativo das nossas orações, ou das orações dos israelitas na época. Essa fumaça seguia, ela passava por um outro santuário, em forma de fumaça, e alcançava a presença de Deus, que a arca era como se fosse a presença de Deus, recebendo as orações do povo. Amém? Então, continuando com a leitura, ou seja, o altar do incenso, ou seja, representa as orações dos santos. Está lá no Apocalipse 5, 8. Não precisa colocar para não perder tempo. Lá no Apocalipse 5, 8, fala do incenso das orações dos santos, né? Através do incensário. Agora vamos para. Esse assunto é muito profundo, ele dá um estudo longo para você, para cada assunto desse. Mas o nosso propósito aqui é mais aguçar a mente das pessoas para estudar mais a Bíblia e esses detalhes, porque eles remetem para nós nos dias de hoje. Nós vamos entender o Novo Testamento também, lendo o Velho. Agora vamos para o versículo 11, 11 a 16, que fala sobre o resgate. O resgate. O resgate era uma cerimônia que era feita, era uma situação, onde todo israelita, quando chegava aos 20 anos, ele, uma espécie de tributo que ele pagava, representando o seu resgate, representando que Cristo ia resgatar ele no futuro. Esse resgate, ele era de meio ciclo de valor, de dinheiro, tanto para o rico como para o pobre. Hoje, por exemplo, ele não era como o dízimo, né? O dízimo, quem tem mais, paga mais. Quem tem 10, só paga 10. Mas esse resgate, ele era um simbolismo do resgate de Cristo por cada alma. E cada alma, ela vale igual. Não tem, para Deus, o rico não vale mais, nem o pobre vale mais. Por isso, vamos ler um pouco. O Senhor Deus disse a Moisés: quando vocês fizerem contagem do povo, cada ano se fazia isso, cada israelita me pagará uma certa quantia pela sua vida, para que não lhe aconteça nenhum desastre enquanto a contagem estiver sendo feita. Cada pessoa que for contada deverá pagar a quantia de prata exigida, pesada de acordo com a tabela oficial. Esse pagamento é para mim, o Senhor. Continuando, quem for contado, isto é, cada homem de 20 anos para cima, pagará essa quantia. Então, era um simbolismo de um resgate que Cristo fez na cruz. Esse resgate, Pedro fala sobre ele, né? Lá em 1 Pedro 1,18, se puder colocar, a gente pode ler 1 Pedro 1,18, que fala sobre o resgate. Como a Bíblia ela é completa, né? O Velho Testamento ele faz toda uma sintonia,
toda uma ligação com o novo. Aí, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrar a vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Este preço não foi uma coisa que perde o seu valor com o ouro ou a prata. 19. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e sem manchas. Ou seja, foram resgatados pelo verdadeiro sangue que salva, que coloca realmente a gente aos pés do Senhor. Bem, amados, só para frisar aqui, isso era feito com os homens que atingiam 20 anos, a idade de guerra, a idade adulta para a guerra, era feito esse simbolismo de um resgate. Agora vamos para a pia de bronze, que está lá no versículo 13, aliás, 17 a 21. A pia de bronze era uma pia especial, era uma pia que ela tinha uma água simbolizando também Cristo. A água que cura, a água que limpa. E, portanto, essa pia, nós vemos aí ela de uma forma redonda, né? Mas dos mobiliários do templo, esse é o único mobiliário que não dá a medida. Só diz que é uma pia. Não fala se é redonda. A gente vê as gravuras, ela é redonda, porque toda pia normal é redonda, né? Mas necessariamente uma pia não tem que ser redonda. A maioria são redondas. Mas é um mobiliário que a Bíblia não diz as medidas. Os demais, tudo tem a medida de côvado, e a gente sabe. É uma pia também que ela foi feita dos espelhos das mulheres. Diz que as mulheres doaram. Está lá na frente no capítulo, parece que 35. Ao fazer a pia, as mulheres doaram os espelhos de metais, de alguma coisa assim, e foi feita essa pia. Então essa pia tinha como simbolismo você se limpar a cada dia. Essa água que estava na pia, o sacerdote, quando ia ser consagrado, ele tomava todo um banho, todo o corpo. Era um simbolismo de uma separação do sacerdote para ser separado para Deus. Mas no dia a dia, no seu dia a dia de atuação, ele, depois que ele era tomado todo um banho, ele apenas lavava as mãos e os pés para se aproximar, para fazer a cerimônia. Ou seja, é um simbolismo do nosso dia a dia também. Você se batiza e você tenta se separar para Deus. Mas no dia a dia, você vai para o templo, você vai buscar essa água, se limpar com essa água que representa Jesus, que representa a vida. Ou seja, tem todo esse simbolismo. Aí Cristo lá em 1 Pedro, né? 1 Pedro, não em João, né? Lá em João ele pega uma água, é João 3, 5, né? Na cerimônia da Santa Ceia, ele pega uma água na bacia e começa a limpar, começa a lavar os pés dos discípulos. Um simbolismo de que ele representando a água que limpa, os discípulos deveriam participar. Pedro, em princípio, achou que era uma humilhação muito grande para o Senhor, lavar os pés dele, e ele se recusa. Mas Cristo diz, olha, se não participar, não terá parte comigo. Ou seja, é necessário que você seja limpado, tirado toda a sujeira do mundo. Então é isso. O nosso dia a dia de estar na igreja, a gente está buscando a Cristo, se limpando com essa água. Então é o simbolismo dessa pia que limpava as pessoas,
principalmente o sacerdote e o sumo sacerdote, que ministrava no santuário. Vamos para o óleo da unção, está no versículo 22 a 33. Estamos correndo, estamos falando mais alguns tópicos do assunto, mas é importante ler com mais detalhe. O óleo da unção. O óleo da unção era um óleo especial também, à base de azeite, e ele era específico, era uma receita específica para ungir o sacerdote, o sumo sacerdote e os utensílios do templo, apenas para isso. Não poderia também ungir outras pessoas comuns, não. Era apenas essas pessoas que poderia ser ungida com o óleo. Algo separado para o Senhor. Por exemplo, a pia da limpeza que a gente falou antes, o candelabro, a mesa, todos aqueles utensílios ali eram ungidos com esse óleo. Era um simbolismo que tudo aquilo estava separado para a obra espiritual, inclusive Arão e seus filhos. Também os profetas lá na frente também eram ungidos com esse óleo especial. Depois surgiu outras formas de unção, outros tipos de óleo, mas esse especificamente era apenas para aquela situação. Portanto, devemos ter cuidado de sair ungindo qualquer coisa, né? Tem pessoas que ungem lugares, ungem coisas qualquer, mas talvez não saiba a profundidade do que é ungir. Não é algo simples, banal. É algo especial, a unção, né? Ou seja, ungir. E vamos agora, finalmente, para o incenso, né? Como falamos aqui. Mas vamos ler alguns versículos, também que a gente não leu, né? Do versículo 17, 21, que fala sobre o óleo. 17, Êxodo 17, aliás, do 30, 17 a 21. Perdão, filha, é 23, 22 a 33. 22 a 33 do Êxodo. Mas o versículo é 22. Tá aí. O Senhor disse a Moisés sobre o óleo aí, né, que estamos falando: escolha as especiarias mais cheirosas para fazer o azeite sagrado e ungir, seguindo a arte dos perfumaristas. Em 3,5 litros de azeite, misture o seguinte: 6 quilos de mirra líquida, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana cheirosa e 6 quilos de cássia, tudo pesado de acordo com a tabela oficial. Ou seja, era a receita do óleo, essa receita era exclusiva para essa função, esse óleo do azeite. E, portanto, tinha todo um cuidado para fazer, e como diz a leitura à frente, não poderia ser para qualquer pessoa, mas apenas para o sumo sacerdote, o sacerdote e os utensílios do templo que deveria ser ungido com aquele óleo. Agora, finalmente, o incenso sagrado também tem uma receita, está lá no 34 a 38 do Êxodo, que era uma exclusividade para as coisas, aliás, uma exclusividade para aquela função, o incenso. O Senhor Deus disse a Moisés: faça o incenso sagrado conforme a arte dos perfumaristas. Misture em partes iguais as seguintes especiarias cheirosas: benjoim, onica, resina medicinal e incenso puro. E ponha sal a fim de conservá-lo puro e santo. Moa parte desses incensos até que vire um pó bem fino. Depois leve-o para dentro da tenda da minha presença.
onde eu me encontrarei com vocês, e coloque diante da arca da aliança e considere este incenso como uma coisa muito sagrada. Portanto, quando fizer o incenso para vocês mesmos, não use a fórmula do incenso sagrado. Ou seja, alguém poderia fazer um perfume lá, mas não daquela forma. Aquela forma deveria ser exclusiva para Deus. Um simbolismo das nossas orações, um simbolismo de que as nossas orações não devem ser de qualquer jeito. Não devemos pedir qualquer coisa, né? Você vê muitas formas de orações nos templos religiosos, né? Pessoas pedem até para amaldiçoar outra pessoa, né? Tem pessoas que dizem que ora para outra pessoa, Deus dá um castigo para outra pessoa. Então existem variados tipos de orações, mas as orações é algo puro e devemos ter cuidado de orar só pelo bem. E buscar coisas boas, não pedir coisas que não servem para nós, não pedir coisas deste mundo, né? Peça coisas puras, que sintoniza com a vontade do nosso Deus. E, portanto, era uma receita única, exclusiva, que representava nossas orações, ou seja, aquele incenso. Portanto, irmãos, graças a Deus temos entendido essas coisas. O Velho Testamento ele nos dá uma lição muito grande para a gente entender o Novo Testamento. Ou seja, esse incenso, ele é um simbolismo das nossas orações diárias que vão até o Senhor. Naquela época, era de uma maneira bem, digamos assim, bem humana, né? Tinha os humanos ali, tinha Arão, mas hoje o Senhor assumiu todas essas funções e ele é o nosso sumo sacerdote, que era Arão, ele é o nosso advogado, ele é o nosso Salvador. Tudo com ordem. Ordem de decência, não deveria ser de qualquer jeito. Amém? Então vamos finalizar a nossa escola hoje. E no próximo sábado a gente segue com o capítulo 31, que basicamente vai falar no mesmo tema, né, que é o templo, como Moisés foi fazendo, seguindo as instruções de Deus. Você vai cantar um hino? Tá. Ver se eu consigo. Ver se eu consigo cantar. Vou ver se eu consigo cantar alguma coisa, tocar, né? Vamos ver aqui. Não, filha, eu não conheço esse hino. Começa. Já ouviste falar de uma cidade de ouro, onde não existe morte, pranto e nem dor. Já ouviste falar deste lindo tesouro, onde iremos morar, os salvos do Senhor. Quando Cristo voltar, buscar sua
Cristo vier, busca seus escolhidos pelos santos da terra, serão bem recebidos pelos santos da terra, serão bem recebidos. Almeja, amigo, mora nesta cidade, vive pra eternidade, junto com o Senhor. Quanta beleza, quanto resplendor, não há morte nem pranto, nem tristeza e dor. Quando Cristo vier, busca sua igreja, Ele a levará para em Sião morar. Quando Cristo vier, busca seus escolhidos pelos salvos da terra, terá bem recebido pelos salvos da terra, serão bem recebidos. Ensaiamos muito, né? Depois a gente vai ensaiar o hino. O hino é lindo, mas a gente não ensaiamos. Vamos fazer a oração? Seguido, irmão Zé Maria nos traz as bênçãos. Senhor Deus, poderoso Criador, mais uma vez estamos aqui na tua casa de oração para agradecer essa escola que iniciamos, também terminamos em teu nome. Nos abençoa, Senhor. Nos dá ânimo, nos dá sabedoria para a gente lidar com os problemas deste mundo. Que o Senhor nos corrija segundo a tua grande misericórdia e amor. Que o Senhor nos dê sonhos, nos dê revelação para a gente nos guiar nessa terra. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, estamos agradecidos. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Abençoe o seu lar, sua família. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma tarde maravilhosa, segundo a tua vontade. Eu te pedi em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Estamos no dia do Senhor, nossa luta deixamos neste sábado feliz de amor. Temos paz, temos paz, temos paz, neste sábado feliz de amor. Temos paz, temos paz, temos paz. Agradecido ao Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e que dê o teu Espírito a todos adoradores do sábado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma feliz semana para todos. No próximo sábado, se Deus permitir, estamos aqui.